O crescimento econômico do mundo todo está perdendo mais força do que era esperado. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, avalia que essa é uma das principais consequências da guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quem conta os impactos dessa política tarifária é a nossa correspondente em Nova York, Priscila Yazbek. Priscila, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos que nos acompanham. Nesse relatório divulgado pela OCDE, que informalmente é chamada de o Clube dos Países Ricos, destaca justamente essa desaceleração na economia global e diz que a economia global está entrando em um período de crescimento, no seu período de crescimento mais fraco desde a pandemia, citando como justificativa a guerra comercial travada por Donald Trump, que deve reduzir o ímpeto das maiores economias, com destaque para Estados Unidos e China, mas fala que também outros países devem ter uma desaceleração mais acentuada, são, por exemplo, o Canadá e o México. Sobre a economia global, a OCDE diz que o PIB global deve desacelerar de 3,3% em 2024 para 2,9% em 2025, e esse crescimento previsto de 2,9% está abaixo da última projeção, que era de um crescimento de 3,1% neste ano. E aí a OCDE diz que o custo maior no comércio dos países com aumento de tarifas deve pressionar a inflação, ainda que haja uma mitigação desse impacto pelo fato de que as commodities vão estar em queda, justamente porque a desaceleração da economia impacta e traz para baixo o preço das commodities, como é o caso, por exemplo, do petróleo. O secretário-geral do OCDE, o Matthias Cormann, disse que a economia global vai passar de um período de crescimento resiliente e inflação em declínio para um caminho mais incerto. Fala que essa incerteza política está enfraquecendo o comércio, o investimento, diminuindo a confiança do consumidor e das empresas, e isso restringe a perspectiva de crescimento. E ele falou que os governos devem abordar esses problemas no comércio global por meio do diálogo, mantendo os benefícios de um comércio global aberto. Ele também falou sobre os Estados Unidos especificamente, dizendo que o crescimento dos Estados Unidos deve ficar em 1,6% nesse ano, uma forte desaceleração em relação aos 2,8% do ano passado, e também uma redução sobre a projeção anterior, que era de um crescimento de 2,2%, isso assumindo que as tarifas de Donald Trump permaneçam no patamar atual, que é aquele patamar depois que Donald Trump recuou. A OCDE, inclusive, diz que se houver algum aumento do patamar atual, um aumento de 10 pontos percentuais, isso pode representar um acréscimo de uma queda de 0,3 ponto percentual no PIB global. E aí, o que a OCDE também diz é que, embora essas tarifas possam criar incentivos para que mais fábricas produzam aqui nos Estados Unidos, os preços mais altos de importação vão deixar um cenário mais incerto, os consumidores vão perder confiança. Então a OCDE diz que essa incerteza da política econômica pode prejudicar o investimento, ou seja, o grande objetivo de Donald Trump de trazer mais investimentos para os Estados Unidos pode ser prejudicado por essa incerteza econômica, porque pode levar empresários a não querer investir aqui nos Estados Unidos diante desse aumento da incerteza. A OCDE também fala sobre projeções de crescimento menores para a China, por exemplo, que tinha uma previsão tinha um crescimento de 5% em 2024, uma projeção para 4,7% em 2025, lembrando que a China, nos anos 2000, 2010, chegou a crescer 10% ao ano, portanto, um crescimento abaixo de 5%. É um crescimento considerado baixo para os parâmetros da China, que é a segunda maior economia do mundo, o segundo maior motor do mundo. Também para o Brasil, a OCDE prevê um crescimento de 2,1% em 2025, de 1,6% em 2026, abaixo dos 3,4% de 2024. E na zona do euro, há uma previsão de aceleração do crescimento de 0,8% em 2024 para 1% em 2025, mas ainda assim um crescimento baixo. E se a gente juntar, Márcio, os Estados Unidos, a União Europeia e também a China, a gente fala sobre os três maiores motores da economia global, ou com um crescimento menor ou com uma desaceleração nesse crescimento. Então é algo que realmente preocupa muito e que traz perspectivas de fato de desaceleração para a economia do mundo todo de forma geral. Volto com você, Márcio.